Então, rodando aqui a pauta, em primeira sessão da CPI do MST, presidente e relator são alvo de ataques, meus queridos. Deputados de esquerda se recusaram a comentar as investigações sobre o movimento. A deputada Sâmia Bonfim decidiu citar uma investigação do STF que inclui o Zucco, né, o coronel Zucco, lá do Rio Grande do Sul, no inquérito que apura as manifestações do 8 de janeiro. E o presidente, naturalmente, ele teve que interromper, porque a CPI ela tem um objeto certo e ela serve para investigar o MST. Isso é muito legal, cara. A esquerda faz isso muito bem. Sim. Então eles colocam a galera deles na CPI para tergiversar, para elucubrar sobre qualquer outro assunto, para falar do dia, para falar do céu, para tirar o foco, para atrasar a pauta. Por quê? Porque a investigação do MST deve, e pelo menos deveria ser, a mais fácil de você fazer no país. Uma coisa que é um crime. É só ir atrás de terrorista e criminoso. É só ir atrás. Todo mundo do MST... faz crime, invasão é crime. Todo mundo do MST tinha que estar... Naturalmente, os que participaram das invasões, todos tinham que estar encarcerados e todos que financiaram um movimento terrorista tinham que estar na cadeia também. É simples assim. É básico. Então, eu gosto e eu queria trazer aqui um print que eu tirei do G1, meus lindos. Bolsonaristas devem usar CPI do MST para ganhar apoio do agronegócio e evitar punição pelo 8 de janeiro. Tinha que ser Anacusa, né? Percebam como o G1 está alinhado com o PSOL, com a Sâmia Bonfim. Tem outro print aí que eu separei também? Folo. Olha só. Presidente da CPI do MST corta microfone de Sâmia após deputada ler notícia sobre investigação contra ele. Percebam o tom utilizado pelo G1. Então aqui fica um convite, né? Descontamine os seus amigos e parentes e familiares de lerem essa porcaria que é o G1. Virou um jornal de centro acadêmico, virou não, já era faz tempo, do PSOL e da comunistada louca. Certo, Duda? Não, exatamente. Exatamente. Eu comecei a falar sobre isso num outro tema e eu vou retomar isso que eu estava falando. Se você entrar no post que o tenente fez no dia, ontem, quando aconteceu essa treta aí do microfone, nos comentários é só um monte de gente, assim, falando que ele tá querendo calar a Sâmia e coisas do tipo. Mas a CPI é a CPI do MST. Se ela quer falar sobre a investigação com relação ao tenente por causa do dia 8, ela pode falar isso na CPI do dia 8 e não na CPI do MST. Afinal, investigação não é condenação. Então ela não tem nada para acusar ele. Ela tem ali uma investigação. Se ela quer falar sobre essa investigação que acontece, que relaciona o tenente ao dia 8, o que ela pega? Ela leva isso, ela pega e ela leva para a CPI do dia 8, porque é para isso que a CPI do dia 8 serve, para falar sobre o dia 8. A CPI do MST serve para falar sobre o MST. Então é óbvio que ele vai cortar o microfone dela. Na CPI da Covid, qualquer microprincípio de possível divagação do tema, o microfone da pessoa era cortado. Quando não era cortado, a pessoa era xingada, ofendida. A gente viu isso acontecer com diversas médicas. Médicas falando sobre medicina numa CPI sobre uma doença, sendo caladas, tendo o microfone cortado, sendo ofendidas. Mas não, agora que é a Sâmia divagando no tema para atrasar a CPI e impedir que ela aconteça da forma correta, se ele corta o microfone, ele é o machista, ele é o censor, né? É aquela, acuse-os do que você faz, né? Agora ele que é o censor. Ele faz uma CPI para investigar atos terroristas. E aí o que a esquerda faz? Taxa ele de financiador de atos terroristas. Olha como é absurdo. Não, ó, o tenente chega e fala, vamos abrir essa CPI aqui pra gente investigar quem tá financiando os atos terroristas do MST. A Sâmia olha e pensa, então tá, então agora eu vou acusar você de financiar ato terrorista. Pronto, simples.
É muito engraçado como eles agem, como eles mexem com palavrinha. E tudo que eles fazem é só para atrasar. Eles se colocaram na comissão justamente para isso. Não é para defender o ponto deles, porque não tem como defender o ponto deles. Eles estão na comissão para impedir que ela seja bem conduzida, para atrasar e para dispersar do foco. Porque se eles forem tentar se defender, não vai ter como. Não tem como você defender um movimento terrorista que invade propriedade, que mata gado, que invade prédio público, que depreda patrimônio público, que taca fogo em veículo, que taca fogo em plantação e que, inclusive, há uns anos atrás, 4 seguranças de uma fazenda morreram numa invasão do MST. Foram os próprios militantes do MST que mataram. Então matam até gente nessas invasões. Não tem como defender uma coisa dessas. Então não tem como eles falarem que não, a gente vai tentar defender o nosso lado. Não, eles não querem defender o lado deles. Eles querem impedir que a CPI aconteça para que eles não possam ser esculachados. Porque defesa não tem como ser feita. Simplesmente é impossível você defender um movimento desses. E todo mundo que financia e que participa deveria sim estar preso, porque tudo que eles fazem pode ser enquadrado em algum crime previsto na nossa Constituição. Literalmente tudo. Cada ato de cada um deles. Desde invasão de propriedade até ameaça, até assassinato. Tá? Exato. Tudo. Literalmente tudo. E Adriles, como é que você vê o desempenho da CPI do MST? Você acha que tem uma esperança de ser conduzida de maneira efetiva para gerar a punição desses criminosos Marco, e terroristas? eu vou dizer de maneira bastante franca, eu acho surreal a própria instalação de uma CPI, de um movimento sem terra. Porque é tautológico, é redundante, é um pleonasmo você investigar algo que é um crime em si. Invasão de propriedade é um crime em si. Por que exatamente existe uma invasão de propriedade que é considerada criminosa, que é taxada como ato golpista, antidemocrático, antilegislação, anticonstituição, que foi o ato de 8 de janeiro, que as pessoas estão presas preventivamente, tornadas réis, sem dar sequer possibilidade de defesa de advogado, de sustentação oral, ou seja, todos os meios de defesa das pessoas que ali estavam, que às vezes nem estavam ali, as pessoas que foram orquestradas e conduzidas por um ministro do GSI de maneira muito estranha, com participação, ao que tudo indica, de membros do governo que teriam gerado, auferido lucros para o próprio governo naquelas invasões do 8 de janeiro. Se invasão é crime, e se é colocada de maneira tão taxativa, tão cabal, tão incisiva e até agressiva contra aquelas pessoas que lá estiveram no Congresso, então o MST tem que ser taxado de crime e toda aquela pessoa associada ao crime tem que ser presa. Mas no Brasil não. Você tem ministro do STF que vai em palestra de criminosos invasores, o Lewandowski. Você tem o vice-presidente da República que vai para o acampamento desses invasores. Ah, eles produzem arroz, eles produzem suco de uva. Não interessa, não importa. Eles são invasores, eles depredam patrimônio público, eles invadem prédios, matam gado, queimam lavouras e até, em último caso, matam pessoas. Ou seja, é um movimento orquestrado, criminoso, mas defendido por uma imprensa ideopata, por um sistema de esquerda que está incrustado no judiciário, na mídia, na cultura, em escolas e que defendem seus criminosos de estimação. E aí o que o Salles vai fazer? O que essa CPI vai fazer? Vai investigar crimes dentro do crime, como o do José Rainha, que além de tudo, o cara fazia achaques a proprietários falando assim, não, se você der uma grana pra gente, se você der uma determinada quantia de dinheiro, a gente não invade. Ou seja, a invasão em si já é um princípio criminoso. E aí você tem a possibilidade do crime dentro do crime. E pior, essa CPI deve investigar, ou deveria investigar, o que é uma coisa óbvia também, que não precisa de investigação, a penetração de próprios membros do MST no governo. É um governo que incentiva crime, eu falo do governo PT. É um governo que coloca no Embrapa, em outras instituições, gente do próprio MST, que leva para a China, para viagens internacionais, o João Pedro Stedley, que é o líder do movimento Sem Terra no Brasil, que é um movimento terrorista criminoso. A gente tem o deputado mais votado de São Paulo, que é o chefe do MTST, que eventualmente esse movimento pagava aluguel para as pessoas que eventualmente estavam invadindo prédios, uma coisa completamente disparatada. Ele disse que não tem nada a ver com isso, mas é o movimento que fazia isso, e o movimento também em si criminoso. Por quê? Meu Deus, porque invadir propriedade privada no Brasil, em qualquer democracia no mundo, é crime.
Propriedade privada é o seu corpo, a sua consciência, a sua terra que você arrenda, que você já produz de alguma forma para ter a função social. O que é função social de uma terra? É dar de comer para as outras pessoas. É o que faz o agronegócio brasileiro, que dá de comer para mais de 1 bilhão de pessoas no Brasil e no mundo. Então você tem um movimento criminoso sendo investigado para quê? Não precisa de investigação. Eles mesmos se colocam como invasores. Se tivesse um país sério, um governo que abriga movimento sem terra, um movimento terrorista invasor, esse governo cairia por pura confissão. Um governo que é a mesma coisa que o governo pegar o Marcola ou o Fernandinho Beiramar e colocar para viajar. Não, esse aqui faz uma produção bastante interessante na favela, porque o tráfico alimenta crianças, é a mesma coisa, invasão de propriedade é crime como o tráfico de drogas, é crime como homicídio. Invasão de propriedade é crime. No Brasil, em qualquer democracia do mundo. Mas, ao que parece, a democracia do Brasil não é tão sólida assim. Então, eu acho assim, o MST vai investigar o quê? É um crime que é um crime. No Brasil, você tem que explicar para as pessoas que um crime é crime. Porque, de acordo com a ideologia politicamente correta, progressista de esquerda, você tem que negar a realidade debaixo dos seus olhos. Pela legislação, invasão de terra, invasão de propriedade é um crime. Mas no Brasil, não é tão crime assim, de acordo com a sua ideologia, com a sua posição política. Então é difícil. Eu tenho aqui uma reportagem maravilhosa. Eu não mandei pro Folo, mas eu vou ler para vocês aqui. O Alfredo Gaspar, do União Brasil, lá de Alagoas, ele quer ouvir explicações. Um dos convocados aí dessa CPI vai ser Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vocês devem se perguntar. Porque, recentemente, em fevereiro, o ex-ministro, então ministro na época do Supremo Tribunal Federal, compareceu ao evento promovido pelo MST, na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo. Ele foi convidado para palestrar sobre o sistema democrático e a participação popular no Brasil. E na ocasião ele falou que é favorável à atuação do MST no Brasil, discursou sobre educação, moradia e aposentadoria, para garantir os direitos dos trabalhadores. E ele plantou, Geisiane, um IP amarelo no movimento, que bonito, né? Que poético. Que lindo. Cara, essa para mim é a configuração máxima da estrutura criminosa do MST e da maneira como eles colocam aquela embalagem sentimental e que engana muita molecada nas universidades, no ambiente até das escolas. O pessoal se deixa levar por isso, porque olha para o ministro como autoridade. O cara ingressou na faculdade de Direito, ele olha Supremo endossando, ele olha para o ministro, ele olha para os ministros do Supremo, ele fala: tem uma briga ali entre a galera da direita e da esquerda, mas o cara é ministro. Algum bom senso ele deve ter. Não, nenhum. É um baita socialista, é um baita comunista, o cara. Como é que ele passa pano para terrorista assim? Inclusive as companhias que estavam do lado dele já passaram por processo criminal. Como é que ele passa por isso? Quer dizer, se pudesse, Geisiane, um impeachment retroativo, eu adoraria empichar o Ricardo Lewandowski retroativamente, viu? O curioso é que a Sâmia e toda a oposição alega que, portanto, é uma CPI de perseguição, de que é uma vingança que está acontecendo com a CPI, justamente porque eles querem, né, chamar o ex-ilustre ministro Lewandowski. Veja, eu acho que essa pauta de MST já se esgotou quando os dois aqui muito bem colocaram que o MST é um movimento terrorista. É um movimento terrorista que tem um aval do PT especificamente. Todo mundo sabe que o MST é um braço do PT para tocar terror dentro do país. E aí eles invadem propriedade que são produtivas e que, portanto, geram empregos direto ou indiretamente. Se preciso for, eles matam pessoas, porque eles são é um movimento extremamente truculento, um movimento extremamente violento. Não se iludam com esse discurso bonitinho de que é justiça social, de que não, a gente precisa defender aqui porque tem muita gente com muita terra e outras pessoas sem. Não, eles são extremamente truculentos, violentos, invadem propriedades que têm uma produção ativa e têm o aval do PT para fazer isso. A prova é tanta que aí, como muito bem colocou a Adriles, e a gente comentou isso daqui em programas passados,
vice-presidente desse país, Geraldo Alckmin, estava sendo homenageado dentro de uma feira do MST. O Haddad também estava lá. O Alckmin foi chamado de guerreiro brasileiro, de um grande brasileiro. Olhem o tamanho do absurdo. Estavam lá dentro. Então, assim, a gente já esgotou isso, de que eles são terroristas. Assim, não tem mais o que se falar, o que se pontuar, porque é evidente, é claro. Eles são um movimento terrorista, eles são criminosos, isso é um risco para o país inteiro, é um risco para o agronegócio, é um risco para o cara que é fazendeiro e está lá produzindo para depois você comer o arroz e o feijão. Eles adoram falar a respeito de arroz. O Brasil é o país que mais consome arroz depois da Ásia, que eu sei que a Ásia não é um país, calma. Então, depois do continente asiático, nós somos o que mais consumimos arroz. Então, além do nosso próprio consumo, a gente exporta esse arroz. E a produção orgânica, que eles tanto vangloriam, não é o suficiente para alimentar sequer a zona leste de São Paulo. Então, veja, eles não conseguem alimentar um pedaço. De 5% Exato, eles não conseguem alimentar a zona leste de São Paulo, não é nem o estado de São Paulo inteiro, eles não conseguem alimentar um pedaço do maior estado desse país em termos econômicos. Eles não conseguem fazer isso. Só que eles então já existe muito, como né? se eles, o próprio universitário acredita nisso, mas ele come lá o pacote de arroz dele que ele comprou no supermercado. Ele acha que aquilo surge. Exato, é mais caro e tal. Mas eu quero falar especificamente, posto tudo isso, que a gente já esgotou essa pauta, eu quero falar especificamente da Sâmia Bonfim, que ela tá, inclusive, caindo naquele problema que a gente falou ontem, da desregulação do apetite, né, dona Sâmia? Tá com esse pequeno probleminha aí na sua vida, da desregulação do apetite? A Sâmia Bonfim, ela propôs um projeto que ela chamou de projeto de desbolsonarização, que tem como objetivo criminalizar pessoas que têm um determinado grupo de ideias. Então ela fala no projeto que os bolsonaristas são antivacinas, que os bolsonaristas são golpistas, e ela fala que os empresários que apoiaram a causa bolsonarista, que sabe-se lá o que a Sâmia quer dizer com causa bolsonarista, eles têm que sofrer penas. Eles, inclusive, têm que sofrer penas em termos financeiros. Então, eles não podem acessar determinados bancos públicos, para crédito para os seus próprios negócios. Então, é isso que a Sâmia pensa de você, empresário, de que você não pode acessar créditos, de que você não pode, veja só, empreender dentro do seu país e, portanto, suprir as suas próprias necessidades materiais e fomentar vagas de empregos para que outras pessoas possam suprir as suas necessidades materiais. A Talíria Petroni, essa daí é maravilhosa, eu já fiz inclusive conteúdo no meu Instagram sobre ela. A Talíria Petroni, também do PSOL, só que aí ela é do PSOL do Rio de Janeiro, a Sâmia é do PSOL daqui de São Paulo, deputada federal por São Paulo, parabéns você de São Paulo, colocou a Sâmia lá dentro do Congresso. E a galera do Rio de Janeiro, parabéns para vocês colocaram a Talíria Petroni. A Talíria, ela propôs em 2020, no dia 20 de dezembro de 2021, na verdade, ela propôs abro aspas, descriminalização do furto por necessidade e do furto insignificante. Nossa, é verdade. A Talíria falou, abro aspas, e inclusive, exato, na Califórnia já existe a inspiração, e o resultado é a inspiração desse projeto. De E eu tô aqui, ó, eu tô dentro do site do PSOL, tá? Pra depois não dizer que a gente criamos fake news, estamos desinformando. Isso aqui é o site do PSOL, que passa lá os boletins da Câmara. E aí, abro aspas aqui, o site, o projeto diz o seguinte: a fome e o desemprego estão assolando o país como há muito tempo não ocorria, e o governo federal nada fez para combater essa dura realidade. Ela está se referindo aqui ao governo do Jair Bolsonaro. Nesses tempos de crise, são diversos casos de pais e mães que furtaram comida e foram presos. Fecho aspas. Mas quem são esses pais e as mães? Estatística que ela Baseado em vozes da cabeça. Fonte, Arial 12. Não existe pais e mães que estão na rua furtando para sustentar as suas famílias. Ela coloca isso aqui dentro do contexto da pandemia. Mas veja, o que ela quer dizer no final é que ela endossa a bandidolatria dentro do nosso país. Por isso que a Sâmia e a Talíria não se incomodam com o movimento MST, porque elas gostam de bandido. A verdade é essa. E veja como elas colocam, veja, e olha o preconceito. Ela está dizendo que se você é pobre, você vai furtar.
Mas Ela coloca, ela imputa em você essa uma ideologia imoralidade. todo se bandido você é é vítima pobre, social. exato, se você é pobre, você vai roubar. E elas dizem que todo pobre é preto. Então elas Exato. estão dizendo que todo preto é bandido. É bandido. É isso Então, aí. quer dizer, ela é classista, ela é elitista, pra colocar aí no jargão E da racista. esquerda, e ela é racista. Então não me surpreende a Sâmia Bonfim e a Thalíria Petroni se oporem ao MST. O MST é um movimento de vagabundos bandidos e a Sâmia e a Thalíria apoiam vagabundos e E outra bandidos. coisa, né? A gente viu o PT envolvido nos maiores escândalos de corrupção do mundo ocidental. Pois é. A gente sabe que o PT, se houvesse alguma legalidade no Brasil e seriedade por parte do judiciário, teria sido extinto. Exatamente. É um partido que não Exato, poderia não poderia existir. permanecer Exato. no nosso ambiente. De corrupção da história da humanidade. E não só o PT Olha que também, vergonha. podia extinguir, aniquilar a PP, podia extinguir, aniquilar Não, o Não tem PSOL, todos- é um puxadinho do PT. todos é os um partidos PT. que se envolveram em casos de corrupção, Mensalões e petróleo, até acabou. obrigando novas lideranças a abrirem novos partidos, Isso. porque o contexto é desastroso. A corrupção, quando você começa a transigir com a corrupção econômica, as corrupções morais vêm junto no pacote. Permitiu o Você restabelecimento permite moral do PT, transigir que foi com reeleito, foi tudo. colocado no cargo. Inclusive esse bando de Como bandidólatra diz aí, o essa Alckmin, galera voltaram à que cena do crime. curte bandido, Exato. curte visitar Ô, ONG nossa, lá bandido. com arma e Eu, sem aparato inclusive, policial. Queria contar de um caso pra você ver como é muito engraçado essa galera do MST. O militante que defende o MST na internet, geralmente ele é muito cheio da grana, né? Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo faculdade e é uma universidade particular da cidade dela. Ela mora numa cidadezinha aqui em volta de São Paulo. E ela faz uma universidade particular, ela faz farmácia, se eu não me engano. E tem um bar da faculdade. E é uma faculdade particular, as pessoas pagam para estar lá, né? E ela foi no barzinho e ela encontrou com um grupinho de jovens da idade dela usando o boné do MST. Na universidade particular. Olha só como eles são coitados que precisam de terras sendo redistribuídas, né? Como eles realmente carecem muito de sair invadindo o terreno dos outros. Eles estão numa universidade particular, tadinhos. Olha que vida sofrida que eles têm, né? Mas essa que é a realidade. Essa que é a realidade. O Boulos tem um baita de um apartamento que custa sei lá quantos mil por Mas mês. ele só faz post daquele Corsa dele. Corsinha. Que não, eu tenho um Corsinha. Mora em casa. Acho que O o cara Boulos mora anda em de casa. jatinho, mas ele tem um Corsinha. Eu acho que ele mora em casa. Ele mora em casa? Não é apartamento? É. Não é um apartamento aqui em Não, São uma Paulo? casinha? Eu não sei agora. Não, se for uma casinha, com certeza é uma casinha com É cisterna. uma casinha. É uma casinha com cisterna, com uma plantaçãozinha no Isso. quintal, que ele mesmo põe a Pessoal. mão na terra pra Isso. plantar. Seguinte.